Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou fazer esse vídeo aqui com a intenção de ajudar o paciente a entender qual a importância da consulta pré-anestésica. A consulta pré-anestésica é um dos passos mais importantes na busca da satisfação e segurança do paciente. É através dela que obtemos informações que podem nos ajudar no planejamento de uma anestesia mais segura. É importante saber, então, que é, a sequência de interrogatórios e a seleção de exames eventualmente necessários para a realização dessa anestesia segura, muitas vezes é burlado, muitas vezes é bypassado devido a situações de emergência. Então, cirurgia de emergência, a gente tem pouco tempo para conversar com o paciente, para poder uma história clínica adequada, muitas vezes a gente não consegue tempo pela emergência imposta para fazer algum exame complementar, mas isso a gente tem que preservar naquela cirurgia eletiva. Da cirurgia eletiva, onde o paciente chega preferencialmente, pelo menos até 24 horas antes do procedimento, ou quanto mais precoce, melhor, se esse paciente tem alguma doença associada, mas a gente precisa, então, colher a história clínica do paciente, saber se ele já foi submetido a algum procedimento antes, se ele tem alguma doença, se ele toma alguma medicação, tudo isso na busca de mais segurança. É importante que você, paciente, nos auxilie em aumentar esse nível, esse grau de segurança, oferecendo, fornecendo todas as informações solicitadas e mais alguma que eventualmente você considere importante, que pode ser adicionada a esse fator de segurança. Então, a gente pergunta para o paciente e orienta se, em relação ao jejum. O paciente muitas vezes fica incomodado quando ele vai ter que ficar em jejum e ele não entende a grande importância dessa padronização do jejum que foi construído, que é mantido através de protocolos que são construídos ao longo de muito tempo, através de muitos estudos, observando o que pode melhorar em relação à satisfação e segurança do paciente. Então, existe protocolo, você pode tomar água até 2 horas antes do procedimento anestésico, você pode tomar, a criança pode tomar leite materno até 4 horas antes do procedimento, pode tomar líquido sem polpa e sem resíduo até 2 horas antes do procedimento, mas ele não pode tomar, se alimentar em um período tão curto assim. É necessário que, por exemplo, alimentações convencionais, almoço, jantar, esse tipo de refeição seja realizada até 6 a 8 horas, preferencialmente 8 horas antes do procedimento. Leite não materno até 6 horas antes do procedimento. E por que isso é importante? Porque o paciente submetido a uma sedação, anestesia geral, ele pode não ter os reflexos de proteção adequadamente mantidos. Então, ele pode regurgitar, aquele conteúdo do estômago pode voltar para a boca e oferecer um grande perigo de ser aspirado pelo pulmão, que pode trazer consequências muito graves. Então, é importante que haja esse entendimento e que o paciente entenda que esses protocolos foram baseados em vários estudos para manter a sua segurança. Esse jejum ele já foi sendo abreviado ao longo do tempo. Era muito mais que isso. Muitos protocolos antigos falavam para o paciente ficar 12 horas, a noite inteira sem comer nem beber nada. Então, essa coisa foi mudando ao longo do tempo para oferecer mais segurança. E a gente pede ao paciente, inclusive, que ele continue se hidratando, é importante. Isso também gera conforto e segurança ao paciente, diminui o estresse do paciente. E quando a gente fala o estresse, não é só o estresse psicológico, é o estresse físico. Existem, em momentos de muito tempo sem se alimentar, aquele período muito grande sem se alimentar, sem hidratar, o paciente libera, hormônios que também não são benéficos a ele. Então, esse jejum ele foi sendo reduzido ao longo do tempo, mas é importante que ainda se mantenha o jejum,
seguindo os protocolos mais atuais para que haja uma segurança maior, e o risco da aspiração é muito grave. Então, esse é um ponto, é o primeiro ponto que eu discuto, que eu oriento, que é importante esse jejum. E colher a história do paciente, porque eu quero saber se ele tem doença, porque existem doenças que contraindicam algumas técnicas anestésicas ou que podem ser manipuladas durante a cirurgia com mais segurança, com uma escolha mais adequada de medicação anestésica ou de técnica anestésica e assim sucessivamente. Então, eu, anestesiologista, preciso saber de você o que que você tem de patologia, de doença, além dessa doença que foi a causa da indicação da cirurgia, para eu poder manter essa sua doença no melhor padrão possível. A gente diz que ela precisa ser otimizada no pré-operatório para diminuir o seu risco durante a anestesia e cirurgia. E existem ainda outras doenças que a gente precisa mesmo manter durante a cirurgia um controle mais rigoroso. Por exemplo, um paciente diabético mais grave, eu preciso ficar, em cirurgias mais longas, eu preciso ficar conferindo como é que está lá a glicose do sangue dele, para ver se vai precisar aumentar ou diminuir, segundo o que está acontecendo com ele. Eu preciso saber o que esse paciente toma de medicação. Tem medicação que contraindica técnicas anestésicas, e eu tenho que saber para não fazer, não executar naquele paciente uma técnica anestésica que possa lhe causar dano. Tudo isso, todas essas informações são muito importantes. Eu preciso saber se esse paciente já tomou anestesia antes, se ele já teve algum problema com alguma anestesia anterior, se essa anestesia foi conduzida de maneira a trazer conforto e segurança para esse paciente, se ele ficou satisfeito com ela para aquele procedimento. E ele precisa entender que existem técnicas adequadas a determinadas cirurgias, tem técnicas que não são. Muitas vezes você tomou uma anestesia no passado que lhe causou problema, mas eu não tenho, muitas vezes, alternativa. E se eu tiver alternativa, tendo ou não problema no seu passado, você pode, dentro das alternativas aceitas pela comunidade internacional, mundial, a gente pode oferecer as opções dentro de padrões de conforto e segurança. Então, a gente precisa saber se você já teve algum problema sério com anestesia anterior. Existem algumas alergias, mas não só alergias, pacientes que teve a chamada hipertermia maligna, então tem que evitar a medicação que causa isso nesse paciente. Se ele teve alguma alergia a alguma medicação, e essa medicação costuma estar na sala de cirurgia, eu sabendo que ele tem essa alergia, antes dele chegar na sala, eu já tiro essa medicação da sala para não ter nenhum risco de distrações ou erros humanos que podem acontecer para não acontecer. Todos esses protocolos, eles são construídos com base na tentativa de conferência dessas informações a cada momento que você tem contato com o profissional de saúde. É na consulta pré-anestésica, é na consulta com o cirurgião, é na entrada do centro cirúrgico. Então, a cada medicação que eu faço no paciente, eu vou perguntando para o paciente, olha, você tem alergia a tal medicação? Eu vou fazer tal medicação em você, você já teve algum problema com ela? Então, não é que a gente ignorou a informação anterior, é que a gente quer conferir a cada passo se está tudo certo, se não vai ter risco para você. Eu preciso saber se você tem alguma dúvida, se você quer questionar alguma coisa, para a gente conversar sobre as possibilidades. E eu tenho que explicar para você também quais são as opções de anestesia e, dentro dessas opções, o que que a gente vai fazer na sua entrada no centro cirúrgico. Quando você entra no centro cirúrgico, você vai ser monitorizado, vai colocar os profissionais da sala vão colocar em você os eletrodos no seu tórax para monitorização cardíaca, vai colocar um aparelhinho no dedo para ver como é que está a quantidade de oxigênio no seu sangue. E, normalmente, a gente
coloca um soro. Esse soro que a gente coloca na maioria, quase 100% das vezes que a gente vai anestesiar alguém, a gente coloca o soro. O soro tem várias utilidades, vários motivos de colocar esse soro. Entre eles, se eu tiver alguma intercorrência e eu precisar medicar você rápido, já está com a veia funcionada, não vou precisar ficar procurando veia durante aquela intercorrência. Mas mesmo independente disso, que é o motivo mais importante, mas é o acontecimento mais raro, são as intercorrências, mas a gente precisa ter aquele sorinho ali para a gente sedar o paciente, para a gente fazer a analgesia, a medicação, eventualmente antibiótica, quando tiver indicado, e assim sucessivamente. Então, aquele acesso venoso que a gente faz através daquela punção, aquela picadinha para colocar o soro, é muitas vezes desagradável. Muitos pacientes têm mais sensibilidade, reclamam mais um pouco da dor, a maioria não, mas é uma necessidade, então não tem como a gente fazer anestesia sem fazer esse procedimento. Infelizmente, é um ônus que se paga para ter mais segurança. E a gente não pode fazer anestesia sem segurança, porque na medida que a gente busca fazer o bem para o paciente, a gente tem que sempre estar atento que tudo que a gente pode fazer pelo paciente pode ter algum efeito colateral. Então, a gente tem que estar sempre preparado para isso. Quando você chegar na sala de cirurgia, você não vai olhar, não vai ver isso, mas a gente já vai ter testado o aparelho de anestesia, já vai ter testado todo o material de urgência, a medicação de todas as complicações mais graves que estão sempre na sala de cirurgia. Então, isso aí você pode ter certeza que é um dos lugares mais seguros em relação à apresentação de algum tipo de intercorrência. Infelizmente, todas as medicações que se usam em anestesia têm algum risco de efeito colateral, e o seu anestesiologista bem treinado, ele vai saber lidar com isso, vai saber adaptar uma dose adequada da medicação melhor para o seu tipo de problema, de história clínica, de medicação que você usa e para o tipo de cirurgia a qual você vai ser submetido. Mas tudo isso a gente planeja com base nas informações conseguidas durante essa consulta pré-anestésica. Isso é muito importante. Então, que você nos auxilie, fornecendo essas informações para a gente construir uma estratégia, um planejamento de segurança para você. Esse é o objetivo maior da consulta pré-anestésica. O nosso grupo está sempre à disposição. Nós temos plantonistas sempre atentos e, se houver alguma dúvida, alguma necessidade de informação, nós estaremos sempre à disposição. Grande abraço.